Olá, igreja! Hoje nós estamos aqui mais uma vez em torno da palavra de Deus para aprender um pouco mais sobre a oração. E o texto que eu quero ler com vocês hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Então, a palavra de Deus, ela é recheada de histórias e essas histórias nos ajudam nessa nossa caminhada de fé. Então, eu quero tirar algumas lições aqui, mas informar para vocês que isso daqui não é uma regra de oração. Isso aqui é uma experiência de uma história. Então, ela não é uma regra, mas nós podemos tirar algumas lições desta história para as nossas vidas. Então, a história que eu quero compartilhar hoje é sobre Zacarias e Isabel. Zacarias, ele serve no templo e um dia o anjo aparece. Está aqui no capítulo 1, a partir do verso 8. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do Senhor, à direita do altar. E quando então Zacarias ouviu, perturbou-se e foi tomado de medo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sua esposa Isabel lhe dará um filho e você lhe porá o nome de João." Neste momento, é um momento assim que Zacarias ficou muito assustado, mas veio essa boa notícia, a notícia de que Deus não só ouviu a oração de Zacarias, mas ele disse assim que então naquele momento em que ele estava concedendo então a Zacarias a oportunidade de ter então o seu filho. E só que diante dessa informação e de todas as informações então que o anjo vai dando para ele, Zacarias pergunta para o anjo no verso 18, perguntou assim: "Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha esposa é de idade avançada." Então ele olha para as circunstâncias, ele olha para o tempo que passou e ele, ou seja, assim, não é possível, a forma que ele pergunta não é só assim, como assim? Eu não estou entendendo, não. Ele olhou para todas aquelas circunstâncias e ele faz essa pergunta, como, Como posso ter certeza disso, Me dê certeza disso. E então o anjo diz para ele que por conta disso ele vai ficar mudo. Olha o que o anjo diz no verso 19. O anjo respondeu: "Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe falar e transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno." E o anjo, então, foi bem duro com ele, Disse: "Você não acreditou no que eu estou falando. Eu tô do lado de Deus e você não acreditou. Então, por conta disso, você vai ficar mudo até que, então, nasça o seu filho." Mas nos versos seguintes, então, Zacarias volta para casa, todo mundo estranha, ele está mudo, Mas as pessoas já perceberam que aconteceu alguma coisa. Ele vai falando por gestos e ele vai para casa. Verso 23 diz o seguinte: "Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel engravidou e durante 5 meses permaneceu em oculto. O Senhor fez isto em meu favor", disse ela. "Nesses dias ele olhou para mim para desfazer a minha humilhação perante o povo." E a lição que uma das lições que eu gostaria de trazer aqui para você hoje é que nosso olhar com relação à oração é sempre numa busca de que o retorno seja breve, Daquilo que a gente quer aconteça logo. Porque não foi isso que aconteceu com Zacarias. Ele fez o pedido, certamente ele fez o pedido quando então ele achou que era possível que aquilo fosse acontecer. E é tão claro isso que ele vai perguntar para o anjo no verso 18,
Como posso ter certeza disso? Eu sou velho, a minha esposa é velha, né? Ou seja, não é mais possível, né? As circunstâncias não vão permitir isso. Então, todas as vezes que nós fazemos a oração, nós queremos essa brevidade, queremos que aconteça logo, porque, primeiro, porque a gente quer mesmo que aconteça logo, e segundo, porque a gente trabalha com aquilo que a gente pode ver, aquilo que é permitido para nós, aquilo que é possível para nós. Então, o ser humano, ele fica muito preso às circunstâncias, ele fica muito preso ao óbvio. Mas nós não estamos falando de alguém que trabalha com o óbvio, nós estamos falando de Deus. E nos próximos versos do capítulo 1, o próprio anjo vai dizer de que Deus é um Deus do impossível, é aquele Deus que age com coisas que são consideradas impossíveis, que Deus faz exatamente assim. Então nós precisamos lembrar quem é Deus, para que a gente possa desfrutar melhor da nossa vida de oração. E a segunda lição que eu tiro desse texto é que quando o Senhor falar com você, não duvide dele, né? E eu posso afirmar que a nossa humanidade é assim, mas não duvide do Senhor, porque o Senhor, ele é capaz de fazer muitas coisas que nós não vemos como possível. Então não duvide do Senhor, porque isso só vai trazer danos para nós. Porque imagina uma pessoa que fica ali o tempo todo duvidando, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Né? No nosso dia a dia, a gente pode inclusive sofrer demais porque nós duvidamos. Sofrer demais porque as coisas não aconteceram no tempo certo. Então, essa é uma outra lição que eu tiro. A gente acaba sofrendo, né? Ok, o anjo deixou ele mudo, talvez não acontecesse isso com a gente, mas a questão é que a gente sofre porque duvida. A gente fica sempre ansioso porque duvida. Né? A ansiedade, ela não é porque nós acreditamos. A ansiedade, ela acontece exatamente porque a gente duvida. Né? A ansiedade de que alguma coisa vai acontecer conosco. Mas a terceira lição que eu tiro desse texto, que é maravilhosa, é que quando Deus então promete alguma coisa para nós, isso vai acontecer independente de nós. Independente da nossa incredulidade, da nossa dúvida, da nossa falta de fé e da forma como a gente se comporta. Olha que o anjo vai dizer para ele, sou Gabriel, fui enviado para lhe falar e transmitir essas boas novas. E aí ele vai dizendo, olha, você vai ficar mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, a palavra de Deus vai se cumprir no tempo oportuno. Independente de nós, independente de mim, independente de você, independente, inclusive, né, da nossa crença nisso, da nossa palavra, do nosso comportamento. A palavra de Deus vai se cumprir no tempo oportuno. Então, se Deus prometeu, vai acontecer. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas pessoas falam em nome de Deus, tal coisa vai acontecer, e aquilo não acaba não acontecendo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós, então, falamos algo como se o próprio Deus estivesse falando. Então, vamos nos basear na Bíblia, vamos ficar com o texto bíblico, vamos prestar mais atenção nas coisas que a gente vai falar e então, quando então Deus de fato nos prometer, nós teremos certeza absoluta de que isso vai acontecer. Tudo que Deus promete vai acontecer no tempo oportuno. E esta lição é maravilhosa para nós. E a quarta lição que eu tiro aqui desse texto e gostaria de compartilhar também com você está então na forma como Isabel vê e fala. Então ela diz o seguinte ali, no verso 25, o Senhor fez isto em meu favor, disse ela. Nesses dias ele olhou para mim, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Você é grato? Você é grato quando Deus faz algo por você? Você ergue a sua voz em gratidão ao Senhor quando Ele então escuta a sua oração? Porque entenda, Deus é bom,
A palavra do Senhor vai dizer que Deus, então, faz o sol brilhar para os bons, para os maus, faz a chuva cair para todos. Então, Deus é bom para todos, independente de quem nós sejamos. Mas a questão você consegue ver o mover de Deus na sua vida e você consegue ser grato a Deus pelas coisas que Ele está fazendo? Você consegue ver que Deus está olhando para você, que Deus está com os olhos fitos em você, que as coisas que acontecem com você não estão distantes do olhar de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus? Porque Isabel, ele percebe isso. Olha, passaram tantos anos, ela já estava velha, perante a sociedade, perante a ciência, não era mais possível. Mas eis que ela engravida. E a palavra dela o Senhor fez isto em meu favor. Ou seja, Deus foi favorável a mim. Deus olhou para mim. Olha que maravilha. Olha que palavra de gratidão, de reconhecimento de um Deus que nos é favorável. E ela continua. Nesses dias, ele olhou para mim. Ela percebeu que Deus olhou para ela. Ela entendeu com as coisas que estavam acontecendo, com a sua gravidez, que Deus estava olhando para ela. Você já percebeu que Deus olha para você? Você já percebeu o quanto Deus te ama e o quanto Deus tem cuidado de você? Você é capaz de perceber isso? Isso que é importante, meus irmãos. É isso que é importante. Porque a oração também precisa ter gratidão. Também nós precisamos observar como é que Deus trabalha, como é que Deus atua nas nossas vidas. A nossa boca precisa também ter gratidão. Então, precisa ter esse momento de gratidão na oração. Não é só receber, venha a nós, né? Venha a nós. Não, é muito mais do que isso. E eu creio que o Senhor se agrada muito quando então nós podemos, no decorrer da nossa vida, em primeiro lugar, saber que Deus é o Deus do impossível, Ele faz o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Mas quando Ele faz e a gente sabe que Ele está olhando para nós, então nós devemos agradecer. Que Deus te abençoe com essas lições aqui que nós aprendemos hoje e que você continue orando e continue crendo no Deus a quem você serve. Que Deus te abençoe.